É uma honra enorme para mim estar aqui acompanhado de vocês. Eu queria, antes de tudo, saudar ao Clube de Engenharia, saudar a iniciativa da parceria e, como aqui já foi dito pelo Dr. Francis, ao Clube de Engenharia que tem sua contribuição ao Brasil desde os tempos da formação do Estado Nacional no Império, no regime monárquico, no período monárquico. Então, para nós, da Comissão Curadora, meu caro Jean, do Senado Federal, da Comissão Curadora das celebrações dos 200 anos de independência, é de uma honra enorme e de significado de diálogo com a nossa história, esta parceria para a celebração em conjunto, nesse interregno de tempo e nesses dias que estamos prestes a celebrar 200 anos como nação independente. A atividade de hoje, doutor Francis, a atividade de hoje é uma das atividades, é um dos atos de um conjunto de eventos que nós inauguramos desde 2020, quando esta comissão curadora foi instituída. Além deste ato, eu queria fazer questão, me permitam aqui um rápido merchandising, né, Jean, de divulgação das ações que estamos fazendo. Outra ação foi trazer de volta para o país o que nós chamamos de certidão de nascimento nossa, que são os panfletos da independência. Talvez seja de conhecimento de alguns, mas tenho certeza que é de conhecimento, sobretudo, dos pesquisadores da história do país, da história nacional. Em 1808, com a vinda de Dom João para o Brasil, tem também a instituição da tipografia, é o advento da produção gráfica no solo pátrio, e é o advento também da imprensa, como conhecemos. Eu tenho a honra, daqui a pouco, ser sucedido, e com muito melhor qualidade, pela professora Isabel Lustosa, que é uma das mais eminentes historiadoras do país, que tem uma obra célebre, que fala sobre a imprensa neste período de 1808 até 1824, o papel da imprensa naquele período da independência. Tive a honra de participar com a professora Isabel, inclusive, de um debate, ela abordando este nascimento da imprensa brasileira, que, reitero, vem com o advento, com a vinda da família real em 1808, e, de minha parte, abordando o segundo advento, que é possibilitado com o surgimento, com a autorização da produção gráfica em território nacional, que é dos panfletos. Desde o advento da produção gráfica no Brasil, de 1808 até pelo menos 1824, começaram a circular, paralelo aos jornais que aqui eram produzidos, começaram a circular o que se chamava de panfletos, ou que os portugueses na época chamavam de papelitos incendiários, ou que alguns chamavam de papelinhos, né? Enfim, eram esses os nomes que tinham. Esses panfletos eram escritos, muitas das vezes, com a linguagem rebuscada de então, e muito diferente do que nós convencionamos a compreender como panfletos hoje. Eram textos em poesia, como o texto de um certo Gabriel do Espírito Santo, um fidalgo de 20 anos de idade, integrante da corte de Dom João, que veio para cá e cresceu, veio para cá com Dom João e cresceu com Dom João, e em um soneto longuíssimo, em 1816, descreve as exéquias de Dona Maria I, rainha de Portugal em território brasileiro. Aliás, descreve 3 eventos que, naquela época, entre 1816 e 1818, incomodou muito as cortes de Lisboa. Primeiro, a morte da rainha de Portugal em território nacional. As exéquias, as cerimônias fúnebres dela, pelas ruas do Rio de Janeiro. Aqui, Gabriel, neste panfleto, que é um soneto, descreve com detalhes como isso ocorreu e como a cidade do Rio de Janeiro, de 1816, ficou iluminada por aqueles eventos. O segundo, logo meses depois da morte da Dona Maria I, o casamento, aqui também, no Rio de Janeiro,
entre o príncipe regente, o príncipe herdeiro, Pedro I, e Dona Maria Leopoldina, com toda a pompa do que aquilo se tratava. Os noivos se conhecem aqui no Rio de Janeiro, porque a princesa é trazida da Europa para cá, não era uma princesa qualquer, era uma princesa da dinastia dos Habsburgos, uma das mais conhecidas e nobres das dinastias europeias, culta, e vem para cá, e as cerimônias de casamento são eventos continuados também aqui na cidade do Rio de Janeiro. Meses após isso, o terceiro grande evento, a coroação de Dom João como rei de Portugal aqui. São esses eventos que incomodam a coroa portuguesa e que têm um papel decisivo nos acontecimentos que vão seguir, que têm consequência para a nossa independência. As cortes em Lisboa, já não existia mais a ocupação francesa de Napoleão, não aceitavam que os eventos que deveriam ser das cortes estivessem ocorrendo na antiga colônia, estivessem todos ocorrendo na nova sede, não em Lisboa, mas na nova sede do reino, que naquela oportunidade era o Rio de Janeiro. Esses eventos têm relação direta com a nossa independência. E eu trago aqui esses eventos porque nós temos muitas particularidades em nosso processo de independência. Talvez nós tenhamos sido uma das raras nações do planeta que temos adquirido a soberania antes de nos tornarmos independentes e nos separarmos somente de Portugal. Sim, porque em 1815 nós somos elevados à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. E a sede do reino, inclusive, é aqui, tendo a sede do reino aqui. O que ocorreu em 1822 foi a separação. A soberania, como nação soberana, nós já o tínhamos desde 1815. Né? Esse processo é singular no mundo. Aliás, se a independência de 1822 não tivesse ocorrido, nós seríamos a única nação além-mar do planeta. Nós teríamos estas singularidades. Aliás, me permitam, este é um dos projetos que estão em curso quando a independência se concretiza. E rapidamente falarei sobre ele. Mas falei sobre só um dos panfletos que nós repatriamos, que é esse panfleto do Gabriel, vamos chamar esse moço somente Gabriel, na nossa intimidade e no tempo que ele está na história de mais de 200 anos aqui conosco. Esse panfleto dele é publicado em 1824. Este é um dos vários panfletos que há quase 100 anos não estava no Brasil. Todos esses panfletos foram reunidos pelo primeiro historiador profissional do Brasil, um pernambucano, professor Manuel de Oliveira Lima, nascido na primeira metade do século XIX, e que reuniu todos esses documentos, esses panfletos, esses papelinhos incendiários, como preferirem, que circularam nesse período de 1815 até 1825. Pois bem, Manuel de Oliveira Lima, historiador, diplomata, um dos fundadores da nossa diplomacia, por assim dizer, e terminou os seus dias em Washington, D.C., inclusive como diplomata lá. Constituiu um acervo bibliográfico que é, no dizer de alguns historiadores, o segundo maior acervo bibliográfico sobre a história do Brasil, existente sobre a história do Brasil. No dizer de outros, é o maior acervo bibliográfico sobre a história do Brasil existente. O maior acervo bibliográfico sobre a nossa historiografia nacional não está no Brasil. Está em Washington, que foi entregue por Manuel de Oliveira Lima para constituir, na Universidade Católica de Washington, a biblioteca, que tem inclusive o nome dele, Biblioteca Oliveira Lima Library, e de lá está desde 1928, ou seja, há um século. Uma das primeiras iniciativas nossas, enquanto comissão curadora, a partir da iniciativa de uma das palestrantes também do Clube de Engenharia, que é a professora Luísa Starling, que nos dá a honra de integrar conosco também essa comissão curadora, foi estabelecer um diálogo com a Universidade Católica de Washington para a repatriação dos panfletos. E assim foram microfilmados, repatriados, e 21 deles escolhidos e reunidos nessa obra, Vozes do Brasil.
Vozes do Brasil, eu tenho muito orgulho dela, porque é a apresentação da nossa certidão de nascimento. Nela estão 21 dos panfletos escolhidos por duas historiadoras. A professora Luiz Starling, que eu já falei, conhecida de todos vocês, e uma outra eminente, querida professora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Marcela Teles. Esses 21 panfletos que estão em Vozes do Brasil, a cada um dos panfletos que está, tem um rápido prefácio apresentando o contexto dos panfletos. Os panfletos, esta obra, organizada por nós e pela professora Heloísa, a deixaremos, faço questão de deixar um dos exemplares da obra aqui para o Clube de Engenharia. Esta obra, além de ter esses 21 panfletos, os 21 panfletos são contextualizados, porque essa edição, porque o Vozes do Brasil não só apresenta os panfletos, a contextualização dos panfletos, tem um texto belíssimo da professora Luiz Starling, que fala com o título A Linguagem Irada dos Panfletos, as revoluções da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Porque essa história de panfleto, de revolução... Aliás, panfleto sempre teve a ver, né, meu querido Roberto Amaral, com revolução. Então, os panfletos estão presentes nas revoluções democrático-burguesas. A inglesa, de 1640, a norte-americana, de 1776, a francesa, de 1789. Aliás, um dos mais eminentes panfletistas é um dos founder funds, ou pai fundadores da democracia americana, Thomas Paine, que, inclusive, um dos panfletos resulta na Declaração de Independência do Bom Povo da Virgínia. Né? Heloísa faz, no preâmbulo, a atualização, a origem histórica dos panfletos com esses processos de independência, contextualizando com as revoluções democráticas burguesas. Né? Esta é uma publicação que nós nos orgulhamos muito, não somente por isso, mas porque ela também traz aqui o debate sobre os 3 projetos que estiveram em curso naquele 1800, não vou tratar de 1822, porque o que nós estamos celebrando agora não é um processo que deve ser dito, falado só sobre o 7 de setembro de 1822, e somente o ato contestado, inclusive do ponto de vista histórico, do príncipe à margem do Ipiranga, levantando a espada e proclamando a independência. Contestado do ponto de vista histórico, pois é de conhecimento de todas as senhoras e senhores aqui presentes, que é uma miríade, aquele quadro de Pedro Américo, visto que ele foi pintado 60 anos depois e não retratava, na verdade, o que foi a cena daquele 7 de setembro de 1822. E que a nossa independência não foi um processo daquilo. Aliás, é um outro eminente historiador, também conhecido por vocês, Sérgio Buarque de Holanda, que faz uma definição que pode ser incômoda, mas eu considero muito premente sobre a independência. Diz o professor Sérgio Buarque, né? O que nós tivemos aqui foi uma guerra civil portuguesa além-mar. Mutatis mutandis foi um pouco isso, foi uma guerra civil portuguesa, porque é um processo que começa em 1815, 1816, porque eu digo que começa com isso, antecedendo a um primeiro grande evento, que ocorre em 1817. Começa em 1815, 1816, porque tem a morte de Dona Maria I. Em 1815, o Brasil é levado à condição de Reino Unido, ou seja, adquirimos soberania. Não nos separamos de Portugal, mas adquirimos soberania, inclusive com a sede do reino aqui. No ano seguinte, tem a morte de Dona Maria I. Os eventos que se seguem, a morte de Dona Maria I, a coroação do príncipe, que eu já relatei, na sequência, a coroação de Dom João aqui, tudo isso na antiga colônia, imaginem os senhores o incômodo que leva às cortes em Lisboa. No ano seguinte, 1817, começa-se a disputa sobre esses projetos de independência. O primeiro a ser colocado, essa disputa começa no Nordeste. Lá, a elite pernambucana, compreendamos que esse início do século XIX, os principais centros urbanos do país eram Recife e Salvador. Toda a megalópole de São Paulo, nos dias atuais, era uma cidadela perdida. Né? E o Rio de Janeiro, embora tivesse
prosperado, tivesse um processo de crescimento no final do século XVIII, século XIX, mas ainda estava um estágio atrás da prosperidade econômica que tinham tido Recife, Olinda e Salvador. E é por conta disso, que a elite pernambucana se levanta em revolução em 1817, propondo a constituição de uma república federativa e democrática. Esses ideais, o Recife chega a se sublevar e a constituir-se enquanto república independente durante 56 dias, sobre a liderança de um filho de um fidalgo português chamado Domingos Martins. A bandeira, inclusive, o ufanismo pernambucano assim proclama, e me permita um parênteses para isso, a mais, desculpa aí, Jean Paul, desculpa aí, o ufanismo proclama que a mais brasileira de todas as bandeiras, de fato, é a bandeira pernambucana. E me permitam aqui dizer, foi uma bandeira que foi pintada, bordada e desenhada sob as cores de uma revolução que se processou. A nossa, convenhamos, é a herdeira da dinastia de Bragança e Bourbon, que é só adaptada quando nós saímos da condição monárquica para a condição de república em 1891. Então, esse dado não é meu caro Jean, é da história. Mas vamos fazer uma concessão também ao querido Jean. Né? Aquela revolução que se processou a partir de 1817 não foi somente de Pernambuco. 2 províncias se associaram, né? Voltando a falar da bandeira, né? A bandeira original, que é a de hoje de Pernambuco, no formato original não era uma estrelinha somente, não. Tinham 2, que eram das províncias do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que logo após o proclame da Revolução, em 6 de março de 1817, adere à Revolução e adere à República que estava se constituindo ali. Costuma-se dizer que aquela revolução acabou, depois foi abafada, e realmente foi preciso muita espada e muito sangue para ser derramado, inclusive com a execução de todos os líderes, todos os principais líderes revolucionários, não só a execução, conforme as doutrinas da corte, a execução, a decapitação, o esquartejamento e os corpos distribuídos pelos locais, no dizer da sentença da corte, né, onde tinham sido praticado, onde tinham tido lugar as infames práticas. Né? Mas há um contexto a ser atualizado. A Revolução Pernambucana não são só esses 56 dias, não é a primeira rebelião. Os revolucionários se refugiam. Reitero e destaco, o mestre nosso que melhor fala sobre esse tema é o professor Evaldo Cabral de Mello, nosso eminente historiador, que numa célebre obra, A Outra Independência, trata com detalhes como foi esse processo. Não foi um processo só de 1817, terminou em 1817. No intervalo desse, 1819, teve lá em Pernambuco, doutor Roberto Amaral, o governo dos matutos, quando nas sequências de governos lá, os de baixos assumiram e constituíram uma junta governativa que durou durante 2 anos. Esse processo de independência só é derrotado, em definitivo, em 1824, com o que se costumou denominar de Confederação do Equador e com o fuzilamento de Frei Caneca. Ou seja, a Revolução Pernambucana não é um processo de 1817 que termina em 1817. É um processo de 1817 até 1824 e propunha a separação do Brasil com um modelo de independência, com um formato, uma república federativa, e não a continuação do regime monárquico. Ao norte, se processa, e isso também está aqui no Vozes do Brasil, eu destaco que vocês vejam os panfletos que circularam na província do Grão-Pará, nesse mesmo período histórico, e vocês verão em 1821, 1820, logo após a Revolução do Porto, que o governador do Pará se antecipa e adere aos ideais da Revolução do Porto. A elite do Grão-Pará, e compreendamos o que nós chamávamos ali do que era Brasil. Até a chegada da família real em 1808, Brasil não era o nome de um lugar, não era uma nacionalidade, não era uma pátria. Brasil era uma generalização. Chamavam o conjunto das possessões portuguesas na América de Brasil. Não existia um projeto de unidade territorial. E, sem comunicação,
Isso se processa, inclusive, durante muito tempo, sem comunicação. O que acontecia no Grão-Pará, em Belém, não tinha nenhuma identidade com o que acontecia no Rio de Janeiro. Em Pernambuco, que eu acabei de me referir, no Recife, inclusive, a rebelião é por conta disso. Como pode nós nos submetermos às ordens, inclusive tributárias, e, sobretudo, tributárias, que é um levante primeiro da elite pernambucana, da elite nordestina, sobretudo, ao autoritarismo de cobrança de impostos emanados de Lisboa e do Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista dessa revolução que se processa no Nordeste sob a liderança de Pernambuco, era a constituição de um projeto de nação separado de Lisboa, separado do Rio de Janeiro. Ao norte, em Belém, a ideia, e Belém por circunstâncias concretas, Belém não dialogava com o Rio de Janeiro. O diálogo de Belém era direto com Lisboa. Para Belém, o projeto que lá defende é a manutenção do Reino Unido com Portugal. Tanto que, após a proclamação da independência, é necessário a Dom Pedro, é necessário ao regime que se instalava naquele momento, contratar mercenários, liderados pelo Lord Cochrane, liderados por Greenfield, para ir abafar. Na verdade, não era para converter o Grão-Pará à independência, era para abafar o levante contra a independência. Visto dessa perspectiva, nós temos um projeto de formação nacional que se processa, sobretudo, a partir daqui do Rio de Janeiro. Nós tínhamos 3 projetos ali em curso. O Norte, na Amazônia, no Grão-Pará, manter a unidade de Reino Unido a Portugal. No Nordeste, em Pernambuco, de revolução e de constituição de uma república federativa com projeto de autonomia de províncias. Se tivesse triunfado, inclusive, o que ocorreria com as possessões portuguesas talvez fosse muito parecido com o que aconteceu na América com as possessões espanholas. E o terceiro, aqui no Rio de Janeiro. O terceiro, aqui no Rio de Janeiro, nós devemos, sobretudo, a 2 figuras daquele período. Um já conhecido de todos, que é José Bonifácio, que é quem executa o projeto de unidade nacional, e outra que só é redimido o seu papel um século depois da independência, que é Maria Leopoldina. Pela estrutura de formação de um Estado, sobretudo patriarcal, machista, nascente isso na nossa formação como Estado Nacional, mulheres que participaram e construíram o processo de independência foram propositadamente invisibilizadas. Não é exagero dizer que a independência não teria se concretizado e o projeto de Brasil não teria se concretizado com o papel desses 2 personagens, José Bonifácio e Maria Leopoldina. Para vocês terem uma clássica, uma pintura histórica, está nas programações que estamos apresentando do Bicentenário, e Dona Maria Leopoldina reunida com o Conselho de Ministros. Mas que pouco é dito que essa pintura só é feita um século depois. A imagem de Maria Leopoldina e o papel dela de aconselhamento e de defesa da independência, e culta como ela era, de porta-voz do projeto que foi idealizado por Dom Pedro, só é externalizado depois. Aliás, nós celebramos no dia 7. A concretização da independência, na verdade, foi no 9 de janeiro. Ali foi o momento crucial da independência ocorrer ou não. Quando o príncipe regente segue as orientações de Bonifácio, o segue na ideia que Bonifácio estava pensando. Bonifácio diz: se o senhor se reportar, o que pode vir a ser um império, uma nação independente, um país de imensas dimensões, se separará. O desejo do vosso pai não se concretizará. Aventureiros, o dizer da mensagem anterior de Dom João, tomarão conta e o que nós temos se fragmentará. Esse desenho, vejam os contrastes da história como é. Se por um passo, alguns podem dizer, e assim, o ufanismo pernambucano, Jean, podia dizer, poxa, se tivesse dado certa a revolução, ia ser muito melhor. Muito melhor. Uma república democrática, né? Avançaríamos, o que nos inspiraria ser os ideais da Revolução Francesa.
Poderia ser, mas, por outro lado, o Brasil não seria o que nós conhecemos como Brasil. O projeto de independência que teve sede no Rio de Janeiro garantiu o projeto de manutenção da instituição monárquica, de constituição de uma nova ordem política separada de Portugal, manutenção da instituição monárquica, deu ao Brasil a unidade que nós temos hoje. Esse projeto teve como resultado final nos transformar na quarta geografia do planeta. Teve sangue, teve muita tragédia na concretização desse projeto, mas se tem algum motivo, alguma razão para se orgulhar, esse projeto pensado no Rio de Janeiro, também nos trouxe isso. Nos trouxe a unidade nacional, nos transformou na nação que nós somos, elevou as nossas fronteiras, concretizou as nossas fronteiras no limite que nós somos. Essas ideias estão expostas aqui em Vozes do Brasil. E eu trago para o debate essas ideias e esse projeto que está exposto em Vozes do Brasil, porque tem significado diagnóstico que nós estamos debatendo hoje aqui e o que nós faremos, não só no 7 de setembro, mas nós faremos nos próximos dias. Porque eu acho que o grande valor da história, Dr. Francis, é este, que como é um poeta também fluminense que diz que história é trem alegre que atropela indiferente quem a negue. O que nós refletimos sobre a história tem um papel, sobretudo, para nos ensinar o que nós temos que fazer hoje. Nós chegamos, enquanto projeto de nação, com todas as suas virtudes e com todas as suas vicissitudes. A história não existe para condenar personagens, somente para isso. A história não existe para privilegiar personagens. E a história não são nem os personagens. A história é esse processo que se constituiu. Se nós chegamos a ser o que nós chegamos, também foi devido à revolução que aconteceu em 17, em Pernambuco, também foi devido à resignação amazônida para aderir ao projeto que estava sendo construído aqui, e também foi pelo projeto que estava sendo construído aqui. Nós tivemos particularidades que, ao contrário de só, eu não costumo ser aqueles pessimistas em relação à nossa história, né? Nós temos valores centrais na nossa formação de Estado Nacional. Temos particularidades e valores centrais na formação de Estado Nacional. Pensar que, olha, Dom Pedro era chamado de brasileiro pelos portugueses como insulto. Porque nós temos essa outra particularidade. Não era nossa nacionalidade, era para ser brasileiro, como os franceses nos chamam assim, né? Ou brasiliense, que hoje é de quem nasce na capital. Brasileiro era o traficante pau-brasil, era quem roubava pau-brasil e era utilizado pelos portugueses de forma pejorativa contra Dom Pedro e em relação aos brasileiros que se sublevavam contra a coroa portuguesa. Veja, uma condinomia pejorativa se torna aqui, para nós, em significado de nacionalidade. Isso é algo particular. Veja só, nós nos tornamos brasileiros pela nossa subversão, pela nossa insubordinação para as cortes de Lisboa. Inclusive, o adágio de ser traficante se tornou em significativo de nacionalidade, né? Nós invertemos a lógica portuguesa. Teve uma revolução aí em curso, teve uma insubordinação aí em curso e teve uma guerra civil que se processou para nos formar enquanto nação. Às vezes se passa como se tivesse sido um processo pacífico e tranquilo. Foi uma guerra sangrenta. Teve a Batalha de Genipapo, decisiva lá no Piauí, e a Batalha de Genipapo, que foi conduzida por vaqueiros, por índios, por pretos, que pegaram em armas de forma heróica contra um batalhão de centenas, de milhares de soldados portugueses, de forma heróica, para impedir o avançar das tropas portuguesas e que se tornou decisivo para consolidar Piauí, Maranhão e o Grão-Pará depois, em definitivo, como parte do território nacional. Teve isso, e teve os processos que se seguiram ainda no processo da regência. Teve a cabanagem, depois, no norte, teve a balaiada, teve
a guerra contra o Uruguai na província cisplatina. Enfim, nós não tivemos um processo que se iniciou e se resumiu com um grito de um príncipe regente às margens de um riacho. Teve um processo rico em que o povo brasileiro participou. A nossa independência deve e muito ser celebrada no sentido de se refletido como nós nos formamos como nação. Por isso eu não aceito quando tentam usurpar os símbolos pátrios. A formação nacional nossa é patrimônio de todos nós brasileiros. As cores nossas, o 7 de setembro, não pertencem individualmente, sobretudo àqueles que querem subverter a evolução histórica. Aqueles que pretendem, a este tempo, restaurar um regime autoritário em nosso país, subverte isso sim, a evolução histórica que trouxe a democracia como a principal conquista que os brasileiros tiveram nos últimos 30 anos. Me permitam aqui o excesso, professor Francis, sobre vossas autorizações. 7 de setembro não é de nenhum fascista de plantão. A característica, inclusive, do fascismo é essa: se apossar dos símbolos pátrios e tratá-los como seus. O Mussolini pegou o fácio romano, botou na bandeira e disse que aquela era a bandeira da Itália, e não a bandeira tricolor da unificação italiana de 70 anos atrás. Isso é o fascismo. O Hitler, anos depois, retirou a bandeira da unificação alemã, nas cores que eram, e colocou a suástica no centro dela e o vermelho ao fundo. Essa é a característica do fascismo. Tentar transformar como seus os símbolos pátrios para dizer, no fundo, o caráter autoritário que eles representam, como se os símbolos pátrios fossem símbolos de uma parte da nação, ou se fossem símbolos somente dos partidários do fascismo. A nação foi constituída e foi formada por diferentes brasileiros na sua diversidade, que pensavam projetos diferentes de Brasil e que, no final, se unificaram para a constituição da quarta geografia do planeta. O Brasil se forjou como nação, não com divisões, mas com união de brasileiros. E é este o sentido de ser pátria. Não é o sentido de divisão, não é o sentido de armar uns brasileiros contra os outros, não é o sentido da apropriação indevida dos símbolos. O nome que se tem a este outro é fascismo, é autoritarismo. E pelos verdadeiros patriotas deve ser enfrentado, deve ser combatido, porque ser patriota significa, sobretudo, como disse o Hino ainda há pouco, lutar pela liberdade, lutar pela democracia, que é o maior patrimônio que nós tivemos. Acho que é esse o sentido de nação que nós temos que debater nesses dias, porque eu acho que está em jogo, sobretudo nos próximos dias, sobretudo nos próximos meses, a concepção de independência, de soberania e de Brasil que nós temos a fazer. Daqui a 200 anos, outros brasileiros que virão depois de nós vão debater o país que foi legado a eles. Vão fazer a reflexão sobre os 200 anos que antecederam. Daqui a 200 anos, o Brasil terá 400 anos de vida, 400 anos de história. O que será desses próximos 200 anos, a gente está construindo no hoje. Sobretudo, nós temos que legar para esses brasileiros que virão um país em que a democracia seja a regra e nunca a exceção. Acho que tem alguns conceitos que eu acho que, sobretudo, eu tenho certeza que esse período que nós estamos passando vai passar. Vai passar. Não vai ser simples se passar, vai ser assim como diz o Paulo Coelho, vai ser como uma pedra no rim. Vai doer, mas vai passar. Eu acho que, quando passar, e, sobretudo, quando nós superarmos, não vai passar com resultado eleitoral, vai passar com processo histórico, porque história também, professor Manuel, eu a conheço como processo. Até mesmo superando as ameaças que nós temos atualmente, não significa que o que floresceu no último período, como o professor Manuel muito bem aqui destacou, vai ser superado. Foi, em algum momento, né, professor doutor Roberto, semeado, plantado um ovo de serpente, tem até uma obra muito interessante nesse sentido, lançada agora, que floresceu, vai conviver ainda conosco durante algum tempo. Né? Como os movimentos populistas de extrema-direita que nós aprendemos na história a chamar de fascismos, nós demoramos para ter um
com a dimensão que nós temos hoje. Por favor, Roberto. Exatamente. Tem história atrás. O processo que nós vivemos hoje foi semeado, foi construído, eclodiu. E não será para ser objetivo, não será com o resultado de uma eleição que será superado. Conviverá conosco durante algum tempo. Talvez conviva com as nossas existências aqui. Né? Como nós, na história, nós tivemos ditaduras, tem toda essa característica da nossa formação histórica, patriarcal, o triste traço escravista que nos formou como sociedade, escravista, patriarcal, misógino, machista, que nos formou como sociedade, mas nós não tínhamos tido semeado um movimento populista de extrema-direita, que se denomina fascista, como tivemos agora. Tivemos até o integralismo nos anos 30, mas não chegou a mobilizar mais de 10% da sociedade brasileira. O que nós estamos vendo aqui é também o professor Luiz Stalin, que assim denomina, né, foi o eclodir de rios subterrâneos, que teve um processo, sobretudo da última década, e é dialogando com o que o doutor Roberto aqui destacou, que foi semeado e frutificou. Vai conviver conosco. Vencer democraticamente é um passo importante para o futuro. É um passo importante para o futuro. Mas a superação no futuro depende de muitos outros fatores. E aí tem a responsabilidade histórica de todos nós. Eu não vou dizer, né, somente que é todos nós desta geração, porque eclodiu em um momento intergeracional. Superar é dever das gerações que existem nesse período, porque superar é um processo também continuado para o tempo que virá. Será superado, pode ser colocado de volta na lata de lixo da história. Pode ser. Na Alemanha, o foi. Sempre tem uma semente lá borbulhando de vez em quando. Mas o foi sepultado. A muito custo. A muito custo. Na Itália, o foi. Sempre tem uma semente lá, mas foi também a muito custo. Em Portugal, foi. Tem uma semente lá borbulhando, mas o foi a muito custo. Na Espanha, o foi, mas o foi a muito custo e não foi um processo de anos para isso. Né? Triunfar a democracia brasileira neste ano é fundamental, mas não é o fim do processo histórico. Por isso que eu estou dizendo, como tudo que também acontece na história tem seu momento e seu destino, coube a nós, e eu não vou dizer a nós enquanto geração, porque seria injusto, é dever intergeracional das gerações que vivem nesse tempo e nesse lugar. Coube essa tarefa intergeracional a todos que estamos nesse momento, nessa existência. Né? Como diz, parodiando por aquela frase do Carl Sagan, né? Sagan diz, é uma honra conviver no mesmo planeta, na mesma época. No nosso caso, é um dever histórico conviver no mesmo país, na mesma nação, na mesma época que o fenômeno fascista convive. Diante de fenômenos fascistas, só cabe ao dever intergeracional de quem coexiste naquele tempo derrotar o fascismo, enfrentar o fascismo, derrotar, combater, porque é este o tributo para os que virão depois. É esse o tributo, por isso que faço, Jean, essa reflexão dos 100 anos que virá, dos 200 anos que virá. O tributo que nós deixaremos é a tarefa intergeracional que temos da nossa existência nesse momento de superar o pior do pior do pior que a brasilidade produziu. Porque, convenhamos, a gente sempre também romantiza, e é desde os anos 30 com Getúlio, que tem romantizar um pouco a brasilidade. E tem razões de ser romantizada, né? Tem a poesia de Vinícius, né? Tem o toque do batuque, no norte do tambor do Marabaixo, no Pará do carimbó, daqui do samba, que mostra um pouco de brasilidade. Tem Aleijadinho, tem Pelé, que é Brasil em nós também, mas tem também na nossa brasilidade o pior do pior do pior. Tem racismo, tem machismo, tem isso na nossa formação. Tem
preconceitos, tem autoritarismo, tem estratificação como sociedade. Isso também é brasilidade. O que nós estamos vendo a florescer é este traço histórico de formação de brasilidade. Este é um encontro também histórico de acertos de contas para o Brasil a se construir. O Brasil das virtudes que você tem, mas o Brasil desse traço autoritário, que está numa encruzilhada histórica, como dever intergeracional nosso de ser derrotado, de ser vencido por nós. Acho que esse é o dever intergeracional nosso. Obrigado pela honra de aqui compartilhar.